Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Versículo 1 ao versículo 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Romanos capítulo 3, verso 9. Da parte B do verso 9. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. E o versículo 12. Vamos ler do verso 10 em diante, como está escrito: não há um justo, não há quem busque, todos a uma se fizeram, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pode tomar assento. Estudando sobre a história da humanidade, com todas as suas tragédias, com todas as suas catástrofes, com todas as suas crises, a pergunta que nos salta à mente é a seguinte: qual é a maior tragédia da história da humanidade? Essa história que é pontilhada de guerras, catástrofes, desastres naturais, muitas vezes com derramamento de sangue, muitas vezes com situação de miséria, muitas vezes com pobreza, fome, constrangimentos políticos, econômicos, sociais, que atingiram no curso da história impérios, reinos, nações. Qual foi a maior tragédia, então, da história da humanidade? Afirmamos categoricamente que a maior tragédia da história da humanidade, através do testemunho da Escritura Sagrada, foi a queda dos nossos primeiros pais no berço da civilização. A maior tragédia da história humana aconteceu no começo da nossa história, no Jardim do Éden. Na verdade, eu creio que a queda do homem no Jardim do Éden é a causa de todas as nossas tragédias. Infelizmente, os nossos primeiros pais, seduzidos por Satanás, pecaram ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por causa disso, eles caíram do estado de pureza e de santidade para o estado que nós conhecemos como morte espiritual. Ou melhor, para o estado de corrupção radical. Ou inabilidade total, ou ainda depravação
total. Eles decaíram da comunhão com Deus e se tornaram inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades. Coração do homem, segundo a Bíblia, é constituído de pensamentos, sentimentos e vontade. Então, toda a faculdade do homem, pensamentos, sentimentos, vontade, foi totalmente corrompida pelo pecado. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem, que outrora era limpo de toda malícia, agora se tornou desesperadamente corrupto. Tito, capítulo 1, versículo 15, nos diz que o homem se tornou indisposto a todo bem espiritual, inclinado para o mal, incapaz de ter comunhão com Deus. Outro ponto também que deve ser salientado é que a consequência da queda de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, o tronco da humanidade, não se limitou somente a eles. A Confissão de Fé de Westminster, produzida pelos puritanos, diz que, sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado nos seus filhos. E por causa disso, todos nós nascemos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Capítulo 5 da carta aos Romanos, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um só morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. No Salmo 51, versículo 5, Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. No Salmo 58, versículo 3, ele fala que em iniquidade ele foi formado. Isso nos mostra que desde a sua concepção, a natureza pecaminosa nos é passada pelos nossos pais, o que nós chamamos de morte espiritual. E todo ato externo que nós conhecemos como desobediência à lei, a saber, os pecados, ele é uma consequência desta natureza que nós recebemos dos nossos primeiros pais. Essa é, então, a maior tragédia da história da humanidade: a queda do homem. A solidariedade da raça nos ensina que o nosso representante federal, o cabeça da raça humana, caiu, e por causa disso recebemos a natureza pecaminosa, que nos incapacita, que nos faz totalmente depravados, incapazes de fazermos qualquer bem aos olhos de Deus. Toda religião humana, toda religião do mundo, exceto o cristianismo, ensina que o homem é bom, basicamente, e ele pode ser aperfeiçoado, e que não é o homem ou o coração do homem o problema que deve ser resolvido, e sim a sociedade, o meio. É o meio que corrompe o homem,
e não o homem que corrompe o meio. E todas as religiões, então, por causa deste ponto fundamental, ensinam a justificação pelas obras. E só o cristianismo ensina a justificação pela graça mediante a fé, porque, através da Escritura, ele diz que o homem está morto em seus delitos e pecados, e a não ser que Deus faça o milagre da regeneração, o novo nascimento, o homem não pode agradar a Deus. O filósofo inglês do século 17, John Locke, nasceu em 1632, morreu em 1704. Ele acreditava que o homem nascia como uma louça branca, uma tábula rasa de inocência. Já o filósofo francês do século 18, Jean-Jacques Rousseau, ele acreditava que o homem era bom. Assim, iniciando a filosofia humanista, que coloca o homem antes de Deus, ele disse: o homem nasce bom e a sociedade corrompe o homem. As religiões islâmicas, o islamismo, ensina que todos são nascidos puro de musselina, que era um tecido leve, quase transparente, que é usado lá nos países árabes para o vestuário. E naturalmente bons, até que sejam desviados pelo ambiente. O homem é visto então pelos islâmicos como aperfeiçoável através de ser corretamente guiado e lembrado da sua unidade com Alá. Allan Kardec, 1804, 1869, o espiritismo, então influenciado pelo gnosticismo, ensina que a corrupção está na matéria e que através de reencarnações o espírito evolui a ponto de não precisar se materializar novamente. Somente o cristianismo bíblico ensina que o homem nasce morto em seus delitos e pecados. Somente a Escritura Sagrada ensina que é do coração do homem que procedem as guerras, os homicídios, os adultérios, ou seja, que o coração do homem natural e regenerado é uma fonte inesgotável de pecados e que somente através do novo nascimento essa situação pode ser mudada. Quando nós ensinamos a inabilidade total do homem, a corrupção radical, a depravação total, devemos entender o que isso não significa, para entendermos o que significa. O que não significa? Não significa que o homem é tão depravado ao ponto que chegou Adolf Hitler. Não significa que o homem é tão depravado ao ponto que chegou Mao Tse Tung. Nem todo ser humano é depravado nesse nível. O que nós estamos ensinando é a morte espiritual e a incapacidade de fazer o bem espiritual, que é buscar a Deus. Por si só, o homem não tem essa capacidade. Nem todos os homens são intensivamente maus, como foram Mao Tse Tung, Adolf Hitler, Nero. Alguns conseguem ser bons cidadãos, ter responsabilidade diante da lei do seu país, amar a sua esposa, amar os seus filhos, ser generoso, ser hospitaleiro, cumprir então os elementos da ética social. Conhecemos ou não pessoas assim, que são pessoas, apesar de não cristãs, honestas. Então a corrupção radical não ensina isso. Mas por causa de existirem no mundo pessoas que não são cristãs, honestas, generosas, é que Pelágio, por volta de 416, ele afirmou que a queda de Adão então não tinha afetado toda a humanidade e que o homem hoje ainda é livre para escolher o bem e o mal, assim como Adão e Eva eram no jardim do Éden.
Ou seja, o homem, depois que comete o seu primeiro pecado, é que ele morre espiritualmente. Depois que ele comete o seu primeiro pecado, é que ele fica debaixo da ira de Deus, está condenado diante de Deus. Ou seja, o homem se torna pecador porque cometeu o seu primeiro pecado. E por essa razão, Agostinho de Hipona, no Sínodo de Catargo, na mesma época, refutou a tese de Pelágio escrevendo: não, a queda não trouxe apenas arranhões externos no homem. A queda de Adão e Eva, ela trouxe morte espiritual. Então o homem não precisa de reforma, ele precisa de novo nascimento. O homem, ele não precisa de que o seu coração seja reformado, porque na Escritura o coração do homem não é simbolizado pelo barro, que pode ser amoldado. O coração do homem não é amoldado como barro nas mãos do oleiro. O coração do homem não é simbolizado pela terra, que pode ser manuseada pelo homem. O coração do homem é simbolizado pela pedra. Então é preciso um milagre. É preciso transformar a pedra em carne. É preciso arrancar o coração de pedra e colocar um novo coração. Então a situação do homem, segundo Agostinho, baseado nos textos de Romanos, Efésios, Colossenses, é que o homem recebe dos seus pais a natureza pecaminosa, a morte, e que pelos seus esforços, pelos seus méritos, o homem não pode voltar-se para Deus, porque ele está totalmente morto e corrompido nos seus delitos e pecados. E desde Gênesis, nós percebemos que o autor desta reconciliação é o próprio Deus. A palavra religião significa religar. Aquilo que outrora estava desligado, agora é religado. Deus é quem sempre toma a iniciativa de restabelecer a comunhão com o homem. Quando o homem, desobedecendo a ordem de Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, abriram-se os olhos e ele viu a sua vergonha, e por causa disso se escondeu. E quem tomou a atitude de buscar o homem foi o próprio Deus. Foi Deus quem disse: Adão, onde estás? Foi Deus que caminhou pelo jardim em busca do homem, porque o homem em pecado, ele não busca Deus. O homem morto, ele não chama pelo nome do Senhor, pelo contrário, ele se esconde. E é Deus que desde Gênesis vem nos mostrar que Ele é o autor da reconciliação. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o autor da nossa fé. Observe que em João 15,16, o que diz o texto em João 15,16? Não fostes vós, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto for pedides ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então talvez você me pergunte o porquê desta ênfase tão grande. Pastor, por que as igrejas reformadas enfatizam tanto isso? Para que você entenda a justificação pela graça mediante a fé, que é o coração do Evangelho. Para que você entenda
o nível, o tamanho de tão grande salvação que nos foi proporcionada por Cristo Jesus. O Senhor Jesus, em João 3, a partir do verso 19, ele vai dizendo que não existe comunhão entre luz e trevas. E Paulo, em Romanos, fala que o homem está morto em seus pecados e que ele não busca a Deus. E os arminianos, os pelagianos, continuam a insistir que a queda do homem não afetou a sua vontade e que a vontade do homem é livre. E infelizmente a igreja contemporânea, 95%, salvo as igrejas históricas que também já estão se desviando do genuíno evangelho para que se cumpra o que foi profetizado pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias os homens abandonariam a simplicidade da doutrina de Cristo e ajuntariam para si doutores conforme a avidez, a cobiça dos seus corações. E como ele fala também em 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias os homens abandonariam a sã doutrina para dar ouvidos à doutrina de demônios, e eu posso dizer que a maior obra de Satanás em toda a história foi infiltrar na igreja falsos profetas que ensinam o livre-arbítrio, que ensinam que a depravação não é total, que a queda não afetou toda a humanidade, toda a constituição do ser humano, porque fazendo assim, a igreja se desvia do evangelho santo da graça de Deus para outro evangelho. O coração do evangelho é a graça de Deus, um favor imerecido. E se a corrupção não afeta a nossa vontade, nós podemos aceitar ou rejeitar o evangelho. E o motivo da nossa condenação seria então a nossa aceitação ou a nossa rejeição. E se somos salvos por aceitarmos o evangelho, então já não é pela graça, mas pelas obras. Então o ser humano corrupto, depravado, ele agora tem méritos diante de Deus, seja esse evangelho anátema. Esta palavra, ela foi produzida no coração de Satanás, irmãos, para que o cristianismo se tornasse mais uma religião, como é a religião islâmica, como é a religião espírita, como é a religião evangélica de hoje, como são as igrejas neopentecostais. Então, quando ensinamos a depravação total, ensinamos que o homem está morto. Mas Deus viu ou previu que o homem aceitaria o evangelho, praticaria boas obras, e a onisciência de Deus foi a causa da predestinação. Irmãos, o homem não sofreu apenas arranhões que precisa de reforma, o homem está morto. E se você tivesse a capacidade de ver o futuro, a onisciência, o que você veria no futuro de um morto, de um defunto? Putrefação. Daqui a 2 dias o defunto vai estar mais podre do que nunca. Daqui a 1 semana o defunto já está sendo comido por vermes. Então Deus, quando olhou para a humanidade, na sua onisciência, a humanidade caída, o que ele viu foi homens e mulheres no lago de fogo e enxofre, gemendo por toda a eternidade. E a única maneira de Deus ver outra coisa é se Ele mesmo colocar vida sobre este morto, para que este morto agora vivificado, nascido de novo, possa ter um futuro. Aí Deus vai ver ou prever algo. Então,
A causa da nossa salvação não foi alguma obra que Deus viu ou previu, foi o amor de Deus pelo seu Filho unigênito antes da fundação do mundo, que disse: meu filho, tenho um desejo no meu coração, quero exaltar o seu nome acima de todos os nomes, dando a você um povo de toda tribo, língua e nação. Eles estão mortos, destituídos da minha glória, impossibilitados de ter comunhão conosco. Aí ele diz: Pai, então eu, abraçando o livro da vida com os nomes dos seus eleitos, ele diz: eu irei. Eu não vou ter como usurpação ser igual a Deus, mas eu vou me esvaziar e vou entre eles em forma humana, vou obedecer à lei que eles desobedeceram, vou ser o segundo Adão. Agora eu serei o cabeça de uma nova raça, os eleitos de Deus. E foi por causa disso que o Senhor Jesus desceu do céu, não por sua causa, mas para glorificar o Pai, para receber a dádiva do Pai. E a consequência desse propósito santo no conselho trinitariano é a nossa salvação. Então o motivo da nossa salvação não são as nossas obras, não são aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, não é a nossa escolha ou o nosso livre-arbítrio. O motivo da nossa salvação é que o Senhor Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus é Deus. O amor de Deus, o beneplácito santo de sua soberana vontade, é isso que pregamos, por esse evangelho morremos, e esse evangelho não negociamos.